Amém, irmãos. Boa noite a todos que estão aqui na nave da igreja. Boa tarde. Boa noite, meus amigos que estão no Zoom aí, estão entrando agora. Que todos sejam bem-vindos à casa de Deus. Amém? Vendo a família do Mauro ali completa, uma alegria, Mauro, ver sua família completa, Adriana, os filhos. Que todos realmente sejam bem-vindos à casa de Deus. Nós escolhemos o melhor lugar para estar. E nesse lugar aqui tem um sentimento, tem um atributo de Deus que é muito bonito, que é a graça. E a Cláudia, a nossa oradora de hoje, escolheu um hino muito bonito, o hino de número 204, cujo título é Maravilhosa Graça. Quantos aqui já sentiram a graça de Deus em sua vida? Levante a mão. Você aí no Zoom também. Eu já senti a graça de Deus, eu acredito que você também sentiu. Aqueles que estão aqui, vamos nos colocar em pé. Você estiver em casa, se pudesse colocar em pé também, fique à vontade. Vamos cantar o hino Maravilhosa Graça. Maravilhosa graça, maior
Boa noite, irmãos, todos que estão aqui presentes, né? Que um bom número aqui na igreja, que maravilha. E boa noite aos irmãos também que estão assistindo em casa, né? Agora, neste momento, vou convidar os irmãos que puderem se ajoelhar, tanto aqui como em casa, né? Vamos ficar de joelhos, né? Falar com o nosso Deus. Quem não puder pode ficar em pé, tá bom? Grandioso e amoroso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo seu grande amor que o Senhor tem para com cada um de nós, pelo cuidado diário na nossa vida, o cuidado espiritual, o cuidado físico, social, em todos os âmbitos da nossa vida, sentimos a Tua presença, Pai querido. Ó grandioso Deus, obrigado também por nos trazer aqui na Tua casa de oração, para ouvir a Tua palavra, nos alimentar, nos revigorar, firmar a nossa fé, e também os irmãos que estão em casa assistindo, todos juntos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos dar o privilégio de poder seguir essa trilha, esse caminho, com a grande esperança que temos de um dia vê-lo voltar nas nuvens do céu e morar naquele lar maravilhoso que o Senhor está preparando para cada um de nós. Pai querido, neste momento, som dos nossos corações, se há alguma coisa a ser mudada, Senhor, pedimos a Ti que o Senhor abra nossa mente, nos dá força para mudar. E, Pai querido, abençoa nessa noite a Cláudia que vai repartir o pão da vida, que ela fala inspirada pelo Espírito Santo. Abençoe-nos todos agora nessa noite, possamos sentir aqui uma íntima ligação com os céus neste momento. Te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, agora eu convido a Cláudia, né? A Cláudia trabalha na divisão sul-americana da igreja, né? Lá no Proasa, e vem aqui para repartir o pão da vida conosco. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui, boa noite a vocês que estão em casa. Quero agradecer ao Leonardo por ter me chamado, me convidado. Um pouco nervosa. A gente sempre fica nervosa, né? Quando tem que subir no púlpito de Deus. É uma responsabilidade muito grande. Mas vamos lá. Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Mateus 1. Vocês que estão aí em casa também, por gentileza, abrir a palavra de Deus em Mateus 1. E Mateus 1, ele tem um título, A Genealogia de Jesus Cristo. Quando nós vamos ler na palavra de Deus sobre a genealogia do povo judeu, é muito difícil, não é? Confesso a vocês que eu sempre pulo. Eu nunca consigo terminar todo aquele capítulo. É muito chato. Me desculpa, mas é mesmo. Porque aqueles nomes tão difíceis, a gente vai se cansando com aquilo, não é? Mas se Deus colocou na palavra dele a genealogia, é porque ela tem valor. Principalmente essa que nós vamos ler agora. Vamos acompanhar a leitura. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom e Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naazon, Naazon a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, do qual fora mulher de Urias. Salomão gerou
a Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás e Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jaconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jaconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azon, Azon gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão a Davi, são 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14, e do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Eu quero tirar desses versos que nós acabamos de ler sobre a graça. Onde que eu vou tirar a graça desses versos? Onde que eu vou tirar a graça da genealogia de Jesus? A graça, ela brota em árvore. Aqui está a árvore genealógica de Jesus. E ela, ao lermos e ao prestarmos bastante atenção, ela vai nos dar bastante surpresas aqui. Vocês querem ver a primeira surpresa? Vamos voltar aí e vamos ler capítulo 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Herons e Herons a Arão. Se você for estudar a genealogia do povo judaico, lá não tem mulher. É muito difícil você ler que tem uma mulher lá. Por quê? Porque a mulher, ela não é valorizada para eles. Ela não tem valor nenhum. É tanto que quando nós passamos a ler lá em Mateus, João, Marcos e Lucas, que fala, que conta de Jesus, ele alimentou tantos homens. Eles não falam nem de mulher e nem de criança. Então, na árvore genealógica do judaísmo, não entra mulher. Mas Mateus colocou aqui, na árvore genealógica de Jesus, mulheres. Uma surpresa, não é mesmo? Mulheres na árvore genealógica de Jesus. E a primeira mulher aqui é Tamar. Quem foi Tamar? Vocês lembram da história de Tamar? Lembram? Quem foi Tamar? Vamos relembrar um pouquinho da história de Tamar. A história está lá em Gênesis 38, não vamos abrir, só vamos relembrar. Tamar casou com o primeiro filho de Judá. Mas só que esse filho não tinha uma boa conduta. Ele era muito mau. E Deus observava ele. E o que Deus fez? Fez morrer ao primeiro filho de Judá. Como tinha a lei do levirato, Judá deu o segundo filho dele para Tamar, porque ele tinha que continuar com a descendência do irmão. Ele tinha que dar filhos e que seria para o irmão. Só que esse segundo filho, ele não queria, porque ele sabia que o filho que ele ia gerar não seria dele. E ele não quis. E aí, ele teve uma conduta sexual deplorável. Deus não gostou. E aí, Deus fez ele morrer também. O que Judá tinha que ter feito? Ter entregue o terceiro filho. Só que Judá, acho que deve ter ficado meio assustado, né? Peraí, o que essa mulher tem? Pô, já matou 2.
Para matar um outro, né? É rapidinho. E aí, o que ele fez? Ele simplesmente dispensou Tamar, mandou Tamar para casa e pediu para Tamar esperar que o filho mais novo crescesse. Só que ele esqueceu, ele não quis. E aí, o que aconteceu? Tamar, se sentindo rejeitada, soube que o sogro dela passaria por ali, por aquela cidade onde ela estava. E aí o que ela fez? Se vestiu de prostituta cultual, e aí ela teve uma relação com o sogro. E dessa relação, ela teve 2 filhos, Pérez e... Aqui, deixa eu ver que eu esqueci o nome, Zerá. Dessa relação que ela teve com o sogro. E olha aí a grande surpresa na árvore genealógica de Jesus, a primeira surpresa. Se fôssemos fazer uma pesquisa, nós diríamos que toda a árvore aqui genealógica de Jesus, vamos dar surpresas. E aí, agora... a surpresa que nós vamos ver aqui é que Deus, através de Tamar, Ele está falando para nós que Ele não rejeita ninguém. Tamar se sentiu rejeitada, mas Deus mostra aqui para nós que Ele não rejeita ninguém. Que há na árvore genealógica de Jesus esperança para aquele que é rejeitado. Que bênção, né? Que Deus maravilhoso esse nosso. Amém? Amém para vocês que estão aí em casa. Sabe o que o curioso disso tudo? É que aqui na árvore genealógica de Jesus figura os 4. Judá, o sogro, Tamar, a nora, os filhos, que era para ser neto de Judá, mas que foram seus filhos. Incrível, né? Deus sempre tem um lugar para aqueles que são rejeitados. Vamos lá, a segunda surpresa. Vamos continuar com o verso 4 e 5. Olha lá, vamos na segunda surpresa. Salmão gerou a Raabe e a Boaz, esses de Ruth, gerou a Obed, Obed a Jessé. A segunda mulher que aparece aqui é Raabe. Quem foi Raabe? Nós sabemos quem foi Raabe. Diferente de Tamar, Raabe não se fingiu de prostituta, ela era uma prostituta cultual de Jericó. E a história de Tamar, quando nós vamos ler lá nós lemos a história de Tamar lá em Josué 2. Quando Josué pediu para 2 lá do povo de Israel espiar Jericó. E aí, quando entrou em Jericó, eles foram direto para a casa de Tamar. E Tamar, obrigada, irmão. E Raabe recebeu os 2 lá que vieram de Israel. E aí, quando o povo soube que ela havia recebido esses 2, o povo foi até ela para que ela mandasse eles saírem, né? Porque eles queriam matar. Por quê? Porque eles tinham ouvido falar do povo de Israel. Eles sabiam quem era o povo de Israel. Eles tinham ouvido falar do Deus que protegia o povo de Israel. Eles tinham ouvido que aquele Deus daquele povo tinha destruído uma nação. Tinha conseguido, através do Deus dele, passar o mar. E o povo estava com medo. Só que Raabe, o que ela fez? Ela escondeu os 2
E aí depois Raabe pediu para que eles salvassem a ela quando Deus entregasse Jericó para o povo de Israel. Raabe teve fé, não foi? Aí a grande fé de Raabe salvou ela e muitas pessoas que moravam com ela, mãe, filho e pai. Existe um lugar na árvore genealógica de Jesus para aqueles que têm dúvida da existência de Deus, para aqueles que são pagãos ou incrédulos. O povo de Jericó era um povo incrédulo, mas através de Deus, Raabe teve fé e ela foi salva pela fé dela. Terceira surpresa está aí no verso 5. No verso 5. Salmão gerou a Raabe, a Boaz, esse de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Ruth, terceira mulher, terceira surpresa. Ruth, quem foi Ruth? Ruth era moabita. Quem são os moabitas? De onde surgiu os moabitas? De qual descendência eram os moabitas? Moabita era descendente de Ló. Vocês lembram da história de Ló? Vamos lembrar rapidinho da história de Ló. Ló morava em Sodoma e Gomorra. Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Através de Abraão, Deus tirou Ló de Sodoma. Na correria, porque Ló não queria sair, na correria ali os anjos mandando Ló sair, sai, pegou Ló pelo braço e tirou Ló de Sodoma e Gomorra. Mulher de Ló olhou para trás, na fuga. E aí, Ló ficou sem esposa. E as filhas de Ló foram com ele para uma caverna. E chegando lá, a filha mais velha teve uma ideia. Nosso pai e a nós não vamos ter descendentes. Então, vamos embriagar o nosso pai. E aí, cada um de nós deitamos com ele. E aí, nós vamos dar descendentes, tanto para o nosso pai, como para nós também. E aí, através daquela relação incestuosa, nasceu 2 povos, os moabitas e os amonitas. E Ruth era descendente dos amonitas. Sabe que o curioso disso tudo, irmãos? Que olha só, eu trouxe aqui para ler para vocês. O povo, os amonitas, eles eram inimigos do povo de Israel. Vocês lembram a história de quando o rei pediu para que amaldiçoasse o povo de Israel? Vocês lembram? E aí, em vez de amaldiçoar, o profeta lá, o falso profeta, acabava abençoando, né, o povo de Israel. E ele deu até uma ideia para o rei dos amonitas, dos moabitas, que não tinha como destruir o povo de Israel, porque o povo de Israel era protegido. E o que eles poderiam fazer? Colocar mulheres infiltradas ali no povo, para que o povo pecasse, e aí sim, eles iam conseguir destruir aquele povo. E assim eles o fizeram. E aí eles se tornaram inimigos do povo de Israel. E olha aqui o que fala o livro Patriarcas e Profetas, página 103. A única posteridade de Ló, os moabitas e os amonitas, foram tribos vis, idólatras, rebeldes a Deus e inimigo do seu povo. E olha só, mais ainda, o que Deus falou dele, dos amonitas. Lá em Deuteronômio, por gentileza, abre a palavra
de Deus em Deuteronômio 23:3. Olha o que Deus falou dos amonitas, dos moabitas. Você também aí de casa, abre a palavra de Deus em Deuteronômio 23, 3. E a minha versão eu leio assim. Ai, eu acho que eu peguei o texto errado, gente. Isso, 23:3. Deuteronômio 23:3. Tá, é porque eu estou lendo errado. Vamos lá. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. O que Deus está dizendo aqui? Que nenhum moabita e nenhum amonita entrará no céu. Eles não entrarão na Assembleia do Senhor, eles não entrarão no céu eternamente. Mas como? Se Ruth está aqui figurando na árvore genealógica de Jesus. Ruth vai estar no céu. Sabe o que nós podemos tirar dessa lição? É que a graça, ela sobrepuja a justiça de Deus. É que a graça, ela está vale muito mais do que a justiça de Deus. Que Deus maravilhoso, gente. Irmãos, que Deus extraordinário esse nosso. Porque nós temos a graça. A graça está para todos. E mesmo que ele diga que aquele povo não vai entrar, a graça dele é maior. E Ruth, ela vai estar lá. Que Deus soberano, né? Graças a Deus por isso. Vamos continuar. 4ª surpresa. Vamos ler, vamos terminar de ler aqui na 4ª surpresa. Vamos voltar lá em Mateus 1. Vamos ver aqui que é a 4ª surpresa aqui para a gente. Está em 6, Mateus 1:6. Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi a Salomão, do qual fora mulher de Urias. Por que Mateus não colocou o nome de Batseba aqui? Quem era a mulher de Urias? Batseba. Mas por que Mateus não colocou o nome? Será que ele esqueceu? Não. Porque Batseba não era a mulher de Davi. Batseba era a mulher de Urias. Urias, o heteu. Urias, o fiel. Urias com a qual foi muito mais fiel do que Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos da história. O rei Davi não foi à guerra. O povo não queria mais que ele participasse de guerra, porque ele foi e ele quase morreu. Então, os valentes dele falou, você não vai mais participar das guerras, porque você pode morrer. E aí agora Davi estava no palácio dele. E Davi passeando ali no palácio dele, ele olha pela janela e ele vê uma linda mulher tomando banho. E aí ele manda chamar essa mulher. Muitos, ao ler isso, acham que Batseba foi uma tremenda à toa, não é? Uma tremenda mulher bem à toa, porque se deitou com o rei. Mas não é bem assim, irmãos. Batseba não queria.
Ela foi porque ele era rei. Ele era o soberano, ele mandava, ele fazia o que ele achava que era melhor. Ele fazia o que ele queria. E os estudiosos, ao estudar bem o livro de Davi, ali, a história de Davi com Batseba, o que eles escrevem é que Batseba, ao tomar banho naquele rio, era um ritual do qual ela estava fazendo para tirar a imundície da menstruação dela. Foi quando ele a viu lá tomando banho. Irmãos, Davi violentou Batseba. Ele não foi um rei com a qual, segundo o coração de Deus naquele momento. Ele pecou e ele sabia que ele havia pecado. Mas a graça de Deus, ela é estendida para as pessoas que foram violentadas. As pessoas que foram abusadas sexualmente. E é isso que está dizendo aqui na árvore genealógica de Jesus, quando Mateus colocou Batseba. Mas também a graça, ela está estendida ao rei Davi, porque ele pecou. Ele foi um abusador. E a graça também foi estendida para ele. A graça também foi estendida para Batseba, porque ela foi abusada. Ela foi violentada. E a graça é estendida para as pessoas que talvez tenham sido violentadas aqui, não sei, ou aí de casa, mas a graça é estendida para todos, irmãos. A graça foi estendida também para Urias, porque Urias foi fiel. Foi estendida para ele também. Na árvore genealógica de Jesus, podemos encontrar a graça para aqueles que sofrem abusos ou aqueles que causam o abuso. Na árvore genealógica de Jesus, prefigura profundo abismo do pecado moral. E nesse abismo do pecado moral tem salvação para todos. Vamos agora continuar aqui em Mateus 1, 15 e 16. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, no qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Maria, 17 aninhos, uma moça linda, mas uma moça fervorosa. Uma moça bem cristã de verdade, irmãos. Maria, ela se deixou ser usada por Deus. Mesmo que ela fosse rejeitada, fosse ridicularizada, mesmo que ela fosse apedrejada, porque naquele tempo, uma moça aparecer grávida sem estar casada, ela era condenada à morte. Ela era condenada ao apedrejamento. Mesmo assim, Maria, ela se deixou ser guiada por Deus. Ela se deu. E na árvore genealógica de Jesus, fala que Maria nos mostra que a graça está disponível para aqueles que são obedientes. A graça está disponível, irmãos, para aqueles que se sentem rejeitados, porque escolheram seguir a Jesus. Aqueles com a qual as pessoas colocaram rótulos, porque você é de uma raça diferente, ou por quem você é. Mas na árvore genealógica de Jesus, a graça está dizendo
que você que é rejeitado, que Jesus não te rejeitou. Que bênção, né? Que bênção. Agora, a última surpresa que vamos ter aqui está no 21. Vamos lá. Ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Quando Jesus voltar e nos levar para o céu, nós teremos 3 surpresas lá. A primeira surpresa é que nós vamos encontrar pessoas com a qual nós achamos que jamais estaria lá. A segunda é que nós vamos encontrar, não vamos encontrar pessoas com a qual a gente achou que estaria lá. Aquele irmão que a gente achou, esse irmão, ele vai para o céu. Ele é tão fervoroso, ele está cumprindo a missão, ele está fazendo todas as coisas de Deus, tudo certinho. E quando nós chegarmos no céu, aquele irmão não vai estar lá. E a terceira surpresa é que nós estaremos lá. Você vai estar no céu. Isso vai ser uma grande surpresa, irmãos. Glória a Deus. Que Deus nos ajude e nos proteja, né? Mas também aqui eu quero terminar com um verso que eu pulei aqui, que está em Mateus 1, 10. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Eu quero falar de Manassés. Manassés, irmãos, foi o pior rei de Israel. Manassés foi uma pessoa vil, foi uma pessoa endemoniada. E ele está aqui, na árvore genealógica de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Crônicas. Vamos ler 2 Crônicas 33. Vamos ler lá quem foi Manassés. Segunda Crônicas 33. Amém? Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentis que o Senhor expulsara de suas possessões e diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares em todos os exércitos dos céus e dos átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale dos filhos de Enom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com negromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura de ídolos para que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, eu escolhi de todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Manassés foi muito longe, irmãos. Ele foi o mais vil de todos os reis. Ele pecou terrivelmente. E aí Deus mandou um inimigo para ele, mandou os assírios. E os assírios pegou Manassés, colocou argola no seu nariz, prendeu-o com correntes, prendeu suas mãos atadas atrás das costas e nu levou Manassés.
Nessa caminhada, Manassés pediu a Deus perdão. Ele pediu a Deus que perdoasse por todos os pecados que ele havia praticado. Ele falou para Deus que Deus era realmente um Deus em cima do céu e embaixo da terra. E Deus foi e perdoou a Manassés. Manassés voltou novamente para Jerusalém e agora Manassés restaura tudo que ele havia feito de ruim, Manassés restaurou. Só que ficou, irmãos. Infelizmente ficou. Se você continuar lendo aqui, depois de Manassés, os reis que vieram, que são da descendência dele, todos eles foram mal. Todos eles foram mal perante o Senhor, todos eles praticaram coisas com a qual Manassés ensinou para eles. Quando lá no céu fala que nós vamos ter surpresas, você imagina Isaías quando ele estiver lá no céu e ele encontrar com Manassés. Sabe por quê? Porque foi Manassés que matou Isaías. Manassés pegou uma árvore, furou ela, um tronco de uma árvore, colocou Isaías dentro desse tronco e cerrou Isaías ao meio. E lá no céu, Isaías vai encontrar Manassés. Olha a surpresa de Isaías quando chegar lá no céu. Olha a graça estendida a Manassés. Manassés, ele tinha várias mulheres. E sabe o que ele fazia? Cada mulher tinha filhos de Manassés ali. Ele praticava o tempo todo para que as mulheres dessem filhos para ele. Sabe para quê? Para queimar os seus filhos. Para entregar seus filhos aos deuses pagãos dele. Tinha um deus chamado Moloque. Esse deus com a qual Manassés construiu era um deus, uma imagem de ferro. Se colocava fogo debaixo dessas estátuas de ferro. E aí essa estátua ela começava a esquentar e ia ficar em brasas ali. E aí ele pegava os seus filhos recém-nascidos e colocava nos braços de Moloque. E ali ele dava para aqueles deuses os seus filhos. Como foi terrível Manassés. Ele praticou as piores coisas que nós podemos imaginar Manassés praticou. Mas Manassés está aqui, na árvore genealógica de Jesus. E o que isso nos fala? Que a graça do Senhor alcança todos. Alcança todos que foi feiticeiros, agoreiros, negromantes, prostitutas, abusadores, pecadores de todas as espécies. Na árvore genealógica de Jesus abunda a graça. Como Deus fala que onde houver pecado, superabundou a graça, e realmente aqui, tanto para Manassés, como para todos que vão até aos pés de Cristo, a graça está presente. Só que a graça um dia ela vai acabar, não é? Nós sabemos disso. A graça hoje está para todos, mas um dia vai acabar. Cristo está voltando. E nós temos que nos preparar. Nós temos que estar preparados para recebê-lo. Nós temos que estar preparados agora, irmãos. Enquanto a graça ainda está aberta para nós. Porque um dia ela vai acabar. E a justiça de Deus vai prevalecer. Mas enquanto ainda tem graça, ainda há esperança para cada um de nós. Ainda há esperança para nós que somos pecadores. Lá em Gálatas 3, 27 e 29, ela fala lá que nós vamos ser participantes do reino de Deus. Gálatas 3, 27 a 29.
Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Nós somos herdeiros, irmãos, de Jesus. Nós somos herdeiros segundo a promessa que Deus fez. A graça está estendida para todos nós. Amém? Ao aceitarmos Jesus e sermos batizados, somos enxertados na árvore genealógica dele, sendo também filhos de Abraão, herdeiros segundo a mesma promessa. A graça está para todos, porque ela nos traz perdão, paz e nos garante o céu. Que hoje nós possamos refletir um pouco sobre a graça de Deus. Que hoje nós possamos ser gratos a Deus por Ele estender essa graça para todos nós. Mesmo que nós somos o mais vil pecador, mas a graça ela é estendida para nós. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa estar conosco todos os dias, que Deus possa nos livrar de tudo que é ruim. Que Deus nos proteja. Vamos levantar e entoar o hino 247. Amém. Vamos orar? Querido Deus, santo e soberano Criador, muito obrigada pela tua graça, maravilhosa graça, Senhor. Pela graça que nós temos, Senhor, de saber que o Senhor nos cuida, nos protege, e pela graça, Senhor, de sabermos que tu perdoa todos os nossos pecados e as nossas faltas para contigo. Esteja conosco, Santo Eterno Deus, que nós possamos realmente ser agradecidos por tudo que tu faz nas nossas vidas, Senhor, pela tua misericórdia estendida para cada um de nós. Esteja com todos os irmãos aqui presentes, Senhor, com todos aqueles também que estão em casa, junto com seus familiares,
Que o Senhor os abençoe, os proteja, os guarde. Nos dê uma boa semana, Senhor, na tua companhia. Esteja também, Santo Eterno Deus, com aqueles que estão enfermos. Que o Senhor possa estar lá, Santo Eterno Deus. Que o Senhor os cure e faça conforme a tua soberana vontade. Em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Claudinha, pela mensagem. Obrigado por nos lembrar dessa graça tão maravilhosa de Deus por cada um de nós. Bora. Como é que desliga aí?